Fala aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E nesse vídeo, esse vídeo será o vídeo de número 6, né, com a aula 6 do nosso curso básico de Raciocínio Lógico, ok? Então, nesse vídeo será a resolução de exercícios, né, e os exercícios serão sobre o conteúdo da última aula, que é a aula 5, sobre tabelas verdades, tautologias, proposições, né, ou melhor, tabelas verdades, tautologias, contradições e contingência. Tranquilo? Então, eu sugiro que se você não assistiu ainda a aula 5, você assista, ok? Você assista ela para ficar familiarizado com o conteúdo e só depois você assiste essa daqui, né? Porque lá eu deixei também um PDF com algumas questões para o pessoal praticar, certo? E aí, agora eu vou fazer a correção dessas questões, tranquilo? Antes de começar, né, a nossa aula, gostaria de fazer aquele pedido, né, para você se inscrever no canal aqui, ativar as notificações, né, e também deixar o joinha aí nos vídeos para dar uma força para o canal, tranquilo? E bora lá, né, assim? Nesse caso aqui, ó, são os exercícios da aula anterior, beleza? Exercícios da aula anterior, da aula 5. Então, vamos lá. O nosso primeiro, né, aqui, questão da IBFC, né, 2021, veja, uma questão bem recente e uma questão bem simples, certo? Uma questão bem simples. É muito comum as bancas tentarem fazer isso aqui, ó, colocar no enunciado da questão um texto grandão, certo? Um texto grandão, mas que esse texto ele não vai lhe ajudar em muita coisa na resolução da questão, ok? Então, vejamos aqui, ó. Essa questão ela diz o seguinte: uma proposição lógica composta tem o seu significado lógico atribuído a partir da análise da sua tabela verdade, onde se listam a cada linha todos os arranjos de valores verdades possíveis a cada proposição, verdadeiro V ou falso F, que a compõe. O valor lógico resultante da proposição composta vem do julgamento do encadeamento dos valores verdades a partir do significado lógico do conectivo linha por linha. Assinale a alternativa que apresenta um número de linhas de uma tabela verdade de uma proposição lógica composta por duas proposições simples, diferentes e independentes entre si. Então, veja, se a gente tirasse aquela primeira parte do slide anterior, certo? Se a gente tirar essa primeira parte aqui, ó, do slide anterior, ainda assim a gente conseguiria resolver a questão, certo? Se a gente deixar só isso daqui, ó. Por quê? Ela está pedindo o quê? Número de linhas, não é? E na aula anterior a gente fez muito isso, calcular um número de linhas, certo? Vocês lembram? É 2 elevado a n, onde esse n ele representa o quê? O número de proposições o quê? Simples, não é assim? Então, veja, no enunciado, ela diz que a proposição composta ela tem, né, duas proposições simples e diferentes e independentes. Ok? Então, isso daqui vai ser dado como 2 elevado a 2. Não é assim? Vai ser 2 vezes 2, que o resultado dá 4. Então, o gabarito aqui, ó, letra B. Ok? Questão bem simples, de cunho bem simples, mas costuma muito cair nas provas de raciocínio lógico, principalmente em concurso de nível médio, essa questão de número de linhas de tabela verdade, certo? Costuma muito cair. Sempre se resolve por isso daqui, ó, 2 elevado a n. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Ó, a próxima aqui, né, veja que ela já vai dar uma tabela verdade aqui, e ela diz o seguinte: observe a tabela verdade a seguir e escolha a opção abaixo que completa adequadamente, ó, a coluna em branco de cima a baixo. Ou seja, quer os valores aqui, né, de verdadeiro ou falso para toda essa coluna Q aqui, certo? Para toda essa coluna Q aqui. Então, vamos lá. O que vai nos entregar aqui? Se a gente prestar bem atenção, né, esse caso aqui já é um caso um pouquinho mais, digamos assim, mais elaborado, né, mas também eu considero como simples. Ó, porque se você ver aqui, você tem o conectivo I, né, a gente tem um conectivo I aqui, e a gente tem, por exemplo, ele com todos os seus valores lógicos. Ó, isso vai nos ajudar. Então, por quê? Eu tenho P e Q,
A tabela do P, ó, eu tenho ela todinha, né, preenchida aqui. Falta preencher a tabela do Q aqui. Só que eu tenho aqui esses valores, ó. Eu tenho esses valores aqui, né, para o P e Q. Aí, em que isso vai me ajudar? Se eu tenho o I. Ora, se eu tenho o I, eu vou lembrar de quem? O bizu do I. Qual é o bizu do I? No bizu do I é o seguinte. Tudo V dá V. Ou seja, o bizu do I só é verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Tranquilo? Então, veja, esse bizu aqui, ou melhor, essa linha aqui, ó, ela está dando verdadeira. Não é? A proposição P e Q ela está dando verdadeira. E nessa mesma linha, a proposição P ela já é verdadeira. Então, o I só dá verdadeiro se ambas são verdadeiras, não é verdade? Então, ó, com certeza, essa primeira linha aqui, o Q, ele tem que dar verdadeiro. Ok? Como o primeiro é verdadeiro e eu quero uma sequência, vale essa malandragem aqui para vocês. Ó. Então, não pode começar com F. Não pode ser letra A, não pode ser letra B. Ok? Então, ou vai ser a letra C ou vai ser a letra D, que ambas são verdadeiras. E o melhor é que na segunda aqui, ó, uma é verdadeira e outra é falsa. Veja, então, quando eu descobrir esse segundo valor, eu já matei a questão. Nem preciso fazer os outros. Certo? Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, pessoal, na segunda linha aqui, dando falso, né? Sim? O I aqui está dando falso, ó. Falso. Certo? E eu tenho, por exemplo, na primeira linha aqui, o P já está dando verdadeiro. Agora, veja o seguinte. Se eu botar esse Q aqui na segunda linha como sendo verdadeiro, vai ficar tudo V. Isso daqui teria obrigatoriamente que dar V. Não é verdade? Como já está afirmando que é F, com certeza, esse aqui tem que ser F para dar falso. Porque no I, para dar falso, tem que pelo menos uma ser falsa. Não é assim? Então, eu já sei que aqui é falso. Ó. Então, eu já sei que a segunda aqui ela é uma proposição falsa. Então, meu gabarito aqui ó, vai ser letra C. Tranquilo, né? Tranquilinho. Até porque a questão é malandra, né? E essas daqui é que eu já daria um pouquinho mais de trabalho a descobrir. Eu creio que talvez nem tenha nem como descobrir. Né? Mas também ainda bem que a gente não precisa. Certo? Ainda bem que a gente não precisa. Porque eu já tenho um falso aqui e aqui está dando falso. Ó. Então, esse daqui tanto faz ser verdadeiro ou falso. Tem um falso aqui e aqui está dando falso. Então, isso aqui tanto faz ser verdadeiro ou falso. Automaticamente, isso aqui continua dando falso. Certo? Mas ainda bem que eles não nos interessam. Não é isso? Então, nosso gabarito aqui, ó, letra C. Beleza? Vamos para a próxima, então. A próxima, uma da Sebrasp, né? 2019. Questão bem simples também, né? Uma questão que não dá para errar. Esse tipo de questão aqui, ó. Diz assim, acerca da lógica sentencial, né? Julguem os itens que se seguem. Aqui, provavelmente, na questão, com certeza na questão, teria mais outros itens aqui. Né? Então, eu peguei esse item, que é o que se encaixa na nossa, no nosso conteúdo, certo? Diz assim, ó, se P, Q, R e S forem proposições simples, então a tabela verdade da proposição composta, isso aqui todinho, ó, se P e Q, então R ou S, terá menos de 20 linhas. Então, vejam aqui o seguinte. Quantas proposições simples eu tenho? Quantas são as proposições simples aqui? Ó? Eu tenho P, Q, R e S. Então, eu tenho 4 proposições simples, não é isso? E como fala em número de linhas, esse número de linhas ele é dado por 2 elevado a n, onde esse n representa o número de proposições, não é assim? Ó, então, isso daqui vai ficar o seguinte, se é 2 elevado a n, vai ser 2 elevado a 4. Ou seja, é esse 2 repetido 4 vezes, não é? Ó? E depois multiplicado. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Certo? Então, a tabela verdade dessa proposição aqui, ela só vai ter 16 linhas. E o item diz que ela terá menos de 20. 16 é menos de 20? Com certeza sim. Né? Então, nosso gabarito aqui ó, é certo. Certo? É marcar aqui sem medo de ser feliz. Beleza? E mais um aqui, não é? Vamos para mais uma questãozinha do nosso exercício aqui. Ó. A questão da CPCON, né, 2019, diz assim, ó, no que segue, né, aí tem esses símbolos aqui, ó,
representam os conectivos lógicos negação, disjunção, conjunção e condicional, respectivamente. Qual das alternativas abaixo corresponde aos itens omissos da última coluna da tabela abaixo, de cima para baixo, onde V representa a verdade e F a falsidade? Então, nesse caso aqui, uma das alternativas representa a sequência que completa essa tabela aqui, ó. Certo? O que a gente tem que fazer nesse caso aqui? A gente tem que completar. A gente tem que completar essa tabela verdade, certo? Então, bora lá. Eu vou começar a completar das menores aqui, certo? Então, veja, isso daqui o que acontece? Algumas provas costumam fazer isso, algumas bancas, né? Ela coloca alguma tabela verdade lá, numa proposição composta, e ela coloca alguns itens omissos, né? E pergunta a você alguma coisa sobre esses itens omissos. Acontece muito, né? Acontece muito. Então, bora lá. Primeiro aqui, onde é que está faltando? Ó, todas as combinações possíveis das proposições simples já tem. Não é isso? Veja, já tem. Então, vamos lá. A proposição não R. É só inverter o valor lógico do R, não é assim? Então, veja, esse aqui está faltando. Ó. O R é falso, não R é verdadeiro. O R é falso, o não R é verdadeiro. Se o R é falso, o não R é verdadeiro. Aí eu vou para essa daqui que também está faltando. Ó. P ou não R. Então, veja. As colunas que eu vou ter que analisar dessa tabela aqui, ó. P ou não R, né? Então, eu tenho que analisar a coluna P e tenho que analisar a coluna do não R, certo? Então, a gente vai ter que lembrar do bizu novamente, né? O bizu do ou. É por isso que eu digo que aqueles conectivos lógicos têm que estar na mente, aquilo dali, né? Então, por exemplo, qual é o bizu aqui para o ou? No ou, tudo F dá F. Assim, no ou, tudo F dá F. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu já tenho um V, né? Não tem mais possibilidade de dar tudo F. Então, com certeza, esse aqui é verdadeiro. Nesse outro aqui, ó, eu já tenho um V também. Assim, então, não tem mais possibilidade de dar tudo F. Então, isso aqui é verdadeiro também. Ok? Nesse caso aqui, ó, aqui é falso e aqui é falso. Opa, apareceu tudo F, então dá F. Certo? E nesse caso aqui, ó, aqui é falso e aqui é falso. Tudo F dá F. Beleza, não é isso? Completei mais uma. Vamos para a próxima. Qual é a próxima que eu tenho aqui? Ó, eu tenho agora um I, né? Eu tenho Q e não R, certo? Tenho Q e não R. Então, vejam, quais são as proposições, ou melhor, as colunas que eu tenho que analisar agora? A coluna do Q e a coluna, novamente, do não R. Beleza? Coluna do Q e coluna do não R. Então, vamos lá. Primeira coisa é lembrar o bizu. É a primeira coisa. Por isso que a gente diz que é a tabuada do raciocínio lógico. Certo? Por quê? Veja que eu estou sempre usando aqueles conectivos. Estou sempre usando eles, né? E aqueles bizus também lá, né? Então, no I, né? No I, a gente tem o seguinte bizu. Tudo V dá V. Beleza? No I, a gente tem tudo V dá V. Desculpem aí, a letra está ficando bem... É que eu estou escrevendo bem apertadinho aqui. E aí a precisão da caneta aqui, ela não está ajudando. Né? Mas o bizu é esse. Tudo V dá V. Então, vamos lá. Eu vou olhar a coluna do Q e vou olhar a coluna do não R. Certo? Nesse aqui, ó. Nesse aqui. Então, esse eu já sei que é V e esse eu já sei que é V. Ó. Então, tudo V vai ter que dar V. Nessa outra linha aqui, ó. Nessa outra linha aqui, ó. Coluna do Q é falsa. Coluna do não R, né, é verdadeira. Como não apareceu tudo V, então é falso. Ok? Vamos ver nessa outra aqui, ó. Tudo V, ó, tem que dar V. Certo? Tem que dar V. E nessa última que está faltando aqui, né, como não R já é falso mesmo aqui, ó. Como não R já é falso, né, o Q também é falso aqui, então com certeza isso aqui vai dar falso. Beleza, né? Tranquilinho.
E agora a gente vai ao que nos interessa, que eu preciso ver, ó, analisar que eu tenho um se então aqui, ó. Eu tenho um se então, e esse se então relaciona quais proposições? Ó, P ou não R, que é essa coluna aqui, certo? E relaciona Q e não R, certo? Que é essa outra coluna aqui, ó. Então, eu tenho um se então dessa proposição para essa, ó. Vou analisar dessa coluna aqui sempre nesse sentido, ó. Sempre nesse sentido aqui. Porque na condicional, a ordem das proposições aqui, elas fazem diferença, não é assim? Na condicional, no i tanto faz, no ou tanto faz, né? Quem vem primeiro, se é o v ou se é o f. Já na condicional, não, né? Interessa essa ordem aí. E qual é o bizu aí? Né? É aquele único caso que dá falso. Vera, eu creio que é assim o nome dela. Se não for, que me perdoe. Vera Fischer é falso. Certo? Então, vamos procurar casos onde aparece o Vera Fischer. Né? Então, veja, na primeira linha já aparece, ó, VF. Então, isso aqui é falso. Na segunda, VV, verdadeiro. Né? Aqui já tem FF, verdadeiro. VV, verdadeiro. FF, verdadeiro. Então, nas alternativas, a primeira é F e os outros 4 é verdadeiro. Então, qual é a única alternativa que completa aí corretamente? No caso aqui, vai ser a nossa letra E. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos para mais uma, né? Mais uma resolução aqui. Deixa eu só passar o slide. Então, a nossa última questão aqui da aula, certo? A questão também da CPCOM, né? Ela diz o seguinte: classifique cada uma das afirmativas a seguir colocando V para as verdadeiras e F para as falsas, certo? Então, vamos lá, só classificar aqui. E depois ela pede marque a alternativa que contém a sequência correta de preenchimento dos parênteses. Então, ó, vamos lá. A primeira diz assim: a negação da negação de uma contradição é uma tautologia. Então, veja o que acontece aqui. Ó. Se eu tenho uma contradição, é porque a tabela verdade dela é sempre falsa. Certo? Então, a tabela verdade dela é sempre falsa. Ok? Tranquilo, né? Até aqui, se eu tenho uma contradição. Aí, que é o seguinte, a negação da negação. Então, por exemplo, eu vou fazer a negação e depois eu vou fazer a negação dela novamente. Então, aqui é o seguinte, é moleza. Porque quando eu faço a negação de uma contradição, ela dá V. E quando eu faço a negação do V, ela volta a ser F. Certo? Isso aqui é um princípio básico do raciocínio lógico. Que você tem a negação da negação de uma proposição, ela volta a ser a mesma proposição. Ok? Então, não é uma tautologia. A negação da negação de uma contradição, ela é uma contradição também. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é falso. Certo? Sabendo que a primeira é falsa, essas questões que tem os valores assim nas alternativas são na sequência, quando você encontra o primeiro, você já vai eliminando as alternativas. Sabendo que a primeira é falsa, eu já elimino A e B. Certo? Já vou eliminar A e B. Eliminando A e B, sabendo que é uma dessas três, obrigatoriamente a segunda é falsa. Não é isso? Porque nas três aqui, a segunda aqui, ela é uma falsidade. Então, não preciso nem bater cabeça com ela. Tá vendo a ideia da coisa aqui? Então, porque nas três que me restam, em todas elas, a segunda alternativa aqui, ela é falsa. Então, com certeza, essa segunda é falsa. Certo? Diz assim, contingência é uma proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro. Não, sempre verdadeiro é uma tautologia. Certo? Então, isso aqui é falso. Aí, vamos lá aqui. Vou para a terceira, né? Veja, quando eu vou para a terceira, a letra C é verdadeiro, a letra E é verdadeiro e a letra F é falso. Então, se esse terceiro item ele der falso, eu já mato a questão. Se ele der verdadeiro, eu ainda fico entre duas e vou ter que analisar o quarto. Certo? Tranquilo, né? Mas, vamos lá, vamos analisar o que diz aqui. Ó. A disjunção de uma tautologia com uma contradição é uma contingência. Aí você fica se descabelando com essas coisas. Se é disjunção,
gente, se é disjunção, é um ou. Não é isso? Agora, essa disjunção é entre quem? Ó, essa disjunção é entre uma tautologia que dá sempre verdadeiro, né? Isso aqui é o V de verdadeiro, certo? E uma contradição que dá sempre falso. E uma contradição que dá sempre falso. Beleza? Aí está dizendo que isso daqui resulta em uma contingência, ou seja, vai ter valores lógicos verdadeiros e valores lógicos falsos. Certo? Vai ter valores lógicos verdadeiros e valores lógicos falsos. Então, veja o seguinte. Se você lembrar qual é o bizu do ou, certo? Qual é o bizu do ou aí? No bizu do ou, se a gente lembrar dele bem direitinho, ele vai dizer o seguinte. Tudo é f da f, certo? Se não for tudo f, né, vai sempre dar v. Então, veja, aqui, nessa primeira é tautologia, então é todo mundo verdadeiro. Nessa segunda é contradição, então é todo mundo falso. Então, se tiver aí 200 linhas na tabela verdade, vai estar sempre assim, V ou F, V ou F, certo? E V ou F resulta em quê? Resulta em V. Ok? Estão entendendo a ideia do raciocínio? Eu não preciso fazer para todas as linhas. Ah, mas a proposição composta tem quantas linhas? Não interessa, pode ter 200, 1000, 1200, não sei. Certo? Só que como um é tautologia, vai estar sempre V, não é assim? E outra é contradição, que vai dar sempre F, sempre a combinação vai ser essa daqui, ó, V ou F, e o resultado vai ser sempre V. Então, vai resultar sempre isso daqui em uma tautologia. O que isso quer dizer? Que esse item ele está errado, ele é falso. Não vai aparecer em nenhum momento o valor lógico F aí, porque não vai aparecer tudo F, pois uma é tautologia, sempre tem V. Beleza? Tranquilo? Então, esse daqui é F. Você já mata a questão aqui, ó. Nosso gabarito, letra D. Beleza? Letra D. Se você quiser, a título de informação, né, verificar que essa quarta aqui é verdadeira, ó, porque aqui, pela sequência, está dizendo que ela é verdadeira, diz que isso daqui é uma contingência, né? É só você montar a tabela verdade dessa proposição composta aí. Tranquilo? Beleza? Então, esse foi o nosso último exercício, né? Nossa última questão. Não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante, né? De se inscrever no canal também, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.